Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, estudando a Lei Complementar número 59, 18 de janeiro de 2001, sobre organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. Nós resolvemos a questão de número 108 e agora vamos continuar a questão de 109. Agora eu vou pedir para vocês uma coisa. Se esse curso está colaborando, está ajudando o seu estudo, pare agora nesse momento e divulgue essa ideia. Você vai compartilhar, você vai mandar para colegas, pelo Face, pelo e-mail, da forma que você quiser. O importante é que nós divulguemos e saibamos colaborar com outros no estudo, na busca de um objetivo que é o concurso público. Ok? Então faça isso. E outra coisa, aqueles que estão convidando no Face, eu estou aceitando o convite de imediato. Basta você agora, nesse momento aí, parar o seu vídeo, entrar no Face e convidar, eu farei parte do seu grupo de amigos e você acompanhará as publicações diariamente. Ok? Vamos então. Questão 109. O mandado de segurança contra ato de juiz de direito do sistema dos juizados especiais será processado e julgado. Alternativa A, pelo Conselho de Supervisão e Gestão de Juizados Especiais. Alternativa B, pela Corte Superior do TJMG. Alternativa C, pela turma recursal competente. Alternativa D, pelo juiz de direito. Meus caros, a alternativa correta é a letra C, pela turma recursal. Professor, mas aonde que está a resposta dessa questão de número 5? Primeiro, lógico, o mandado de segurança contra ato de juiz de direito dos sistemas de juizados especiais será processado e julgado pela turma recursal. O artigo 84 vai nos responder isso. 84A. Compete à turma recursal processar e julgar recursos, embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança e habeas corpus contra atos de juiz de direito do sistema e contra seus próprios atos. Parágrafo 1º. Compete ao juiz presidente da turma recursal processar e exercer o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com decisões da turma e presidir o processamento do agravo de instrumento interposto contra suas decisões. Então, o mandado de segurança contra ato de juiz de direito do sistema dos juizados especiais será processado e julgado pela turma recursal. É o que diz o artigo 84A da Lei Complementar número 59. Questão de número 110. São cargos da magistratura da Justiça Comum do Estado de Minas Gerais, exceto. Você vai marcar o que não faz parte dos cargos da magistratura da Justiça Comum. Novamente vou ter que ligar aqui o laptop porque a energia dele aqui está findando. Vamos lá, enquanto isso você vai gabaritando comigo. São cargos da magistratura da Justiça Comum, exceto juiz de direito, substituto, correto. Juiz de direito de segunda entrância, correto. Desembargador, correto. E a alternativa B, juiz auxiliar de corregedoria, falsa. Professor, tem certeza? Tem. Mas como que o senhor pode provar essa certeza que o senhor está tendo? Vá comigo no artigo 163, que você verá a verdade que eu estou alegando para vocês. Artigo 163. Da magistratura da Justiça Comum. A magistratura da Justiça Comum compreende os cargos de juiz de direito substituto, juiz de direito de primeira entrância, juiz de direito de segunda entrância, juiz de direito de entrância especial e desembargador. Correto? Novamente. Da magistratura da Justiça Comum, artigo 163.
A magistratura da justiça comum compreende os cargos de juiz de direito de primeira instância, juiz de direito de segunda instância, juiz de direito de instância especial e desembargador. Não contém juiz auxiliar de corregedoria. A alternativa D de dado está incorreta. Questão de número 110. Na realização do concurso público do TJMG, serão observados os princípios da espaço para abertura do concurso e a elaboração das provas e dá espaço para aplicação das provas. Assinale a alternativa que completa corretamente os passos em branco. Alternativa A, centralização e regionalização. Alternativa B, imprescindibilidade e conveniência. Alternativa C, imprescindibilidade e regionalização. Alternativa D, regionalização e conveniência. O nosso gabarito é a alternativa A, conforme dispõe o artigo 250, parágrafo 3º da Lei Complementar. Vamos lá, acompanhe comigo. Artigo 250, parágrafo 3º da Lei Complementar. Artigo 250. Na realização de concurso público, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, nós vamos lê-lo, serão observados os princípios da centralização para a abertura do concurso e a elaboração das provas e da regionalização para a aplicação das provas. Preste atenção no parágrafo 2º. O ingresso nas carreiras previstas no inciso 1, que é pelos cargos de provimento efetivo com standardização que contém o plano de carreira dos servidores do Poder Judiciário. Deste artigo, far-se-á mediante aprovação em concurso público perante comissão examinadora nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça, composta pelo segundo vice-presidente, que a presidirá, e por mais 2 desembargadores e secretariada por um servidor efetivo do Poder Judiciário. Na realização do concurso público a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, serão observados os princípios da centralização para a abertura de concurso e elaboração de provas e da regionalização para a aplicação das provas. A alternativa A é o nosso gabarito. Questão de número 112. De acordo com o artigo 255-A da Lei Complementar, para a investidura do cargo de oficial de justiça, letra A, conclusão do ensino médio em instituição reconhecida pelo MEC, letra B, 3 anos de exercício da advocacia, letra C, a titularidade do grau de bacharel em direito, letra D, nenhuma das respostas acima. Meus caros, eu coloquei essa questão que eu quero chamar a atenção de vocês para uma informação muito importante mesmo. Olha, o artigo 250-A diz o seguinte: é requisito para a investidura em cargo de oficial de justiça a titularidade do grau de bacharel em direito. Acontece que o artigo 255-A desta lei, ele foi, preste bem atenção, ele foi julgado inconstitucional. Preste bem atenção, não é mais um cargo privativo de oficial, não é mais cargo privativo de bacharel em direito, devido à declaração de inconstitucionalidade do artigo 255-A pela Corte Superior do TJMG. O cargo de oficial de justiça não é mais um cargo privativo de bacharel de direito. Então, o artigo 255-A deve ser desconsiderado. O oficial de justiça é um cargo de nível médio. Então, o nosso gabarito é a alternativa A. Questão de número 113. Os auxiliares de encargo serão nomeados pelo secretário do Tribunal de Justiça, pelo secretário do Juízo, pelo juiz da causa, pelo presidente do Tribunal de Justiça. Meus caros, a questão 113, o gabarito é a letra C, pelo juiz da causa.
Os auxiliares de encargo são nomeados pelo juiz da causa. É o que dispõe o artigo 257 da Lei Complementar. Os auxiliares de encargo são nomeados pelo juiz da causa para nela servirem, quando necessário. Questão de número 116. Questão de número... Questão de número 114. Por falecimento do magistrado, adquirem direito à pensão pela metade, espaço, e pela outra metade, em partes iguais, os espaço. Você vai ter que preencher as lacunas. Alternativa A, o cônjuge ou companheiro, os pais. Alternativa B, o cônjuge ou companheiro, irmão. Alternativa mãe. Alternativa C, os pais, filhos dependentes, menores ou inválidos. Alternativa D, o cônjuge ou companheiro por união estável assim declarado por sentença, filhos dependentes, menores ou inválidos. Muito bem. Vamos agora completar. Por falecimento da magistratura, por falecimento do magistrado, adquirem direito à pensão pela metade, de acordo com o artigo 116 da Lei Complementar, o cônjuge ou companheiro por união estável assim declarado por sentença. E pela outra metade, em partes iguais, os filhos dependentes, menores ou inválidos. Então, o gabarito da questão 114 é letra D de dado. Novamente, olha, acompanhe comigo que eu estou completando as lacunas. Por falecimento do magistrado, adquirem direito à pensão pela metade, o cônjuge ou companheiro por união estável assim declarado por sentença. E pela outra metade, em partes iguais, os filhos dependentes, menores ou inválidos. Questão de número 115. De acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. Estou procurando a alternativa correta. Alternativa A. Poderá ocorrer permuta entre servidores de foro judicial ocupante cargos idênticos, ainda que de especialidades diversas, lotados em comarcas diferentes. Alternativa B. O servidor do foro judicial poderá obter permuta para o cargo em especialidades idênticas às do que ocupa que se encontre vago em outra comarca. Alternativa C. Poderá ocorrer remoção entre servidores do foro judicial ocupante cargos com especialidades idênticas e lotados em comarcas diferentes. Alternativa D de dado. O servidor do foro judicial poderá obter remoção para cargo com especialidades idênticas às que ocupa que se encontre vago em outra comarca. Meus caros, nós estamos procurando a alternativa correta. A alternativa correta. E a alternativa correta da questão de número 115 é a alternativa D de dado. D de dado. Acompanhe comigo. O servidor do foro judicial poderá obter remoção para cargo com especialidades idênticas às do que ocupa que se encontre vago em outra comarca. Quem nos fala essa verdade é o artigo 261 da Lei Complementar. Agora, vamos analisar as demais alternativas. Diz a alternativa A, poderá ocorrer permuta
entre os servidores do foro judicial, ocupantes de cargos idênticos, ainda que de especialidades diversas, lotadas em comarcas diferentes. Errado. Olha o que diz o artigo 260 para você entender o que a banca vai tentar fazer com você. Artigo 260. Acompanhe comigo, poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial ocupantes de cargos com especialidades idênticas, a questão fala ainda que de especialidades diversas e lotados em comarcas diferentes. Então, a alternativa A está errada, porque diz que a alternativa fala que ainda que de especialidades diversas. E o dispositivo legal não fala isso. Ele fala que ocupantes de cargo com especialidades idênticas. Muito bem. A alternativa A está correta. Nós estamos conferindo as demais, nós sabemos que é a D que está correta. A alternativa B de bola. O servidor do foro poderá obter permuta, para o cargo com especialidade idênticas às do que ocupa, que se encontra vago em outra comarca. Meus caros, está errado a alternativa B. Por quê? Porque, na verdade, o que a banca fez? A banca trocou. A banca simplesmente trocou. Quando diz aí, o servidor do foro judicial poderá obter remoção, não é remoção. Não é permuta, é remoção. O servidor do foro judicial poderá obter remoção para o cargo de especialidades idênticas a que ocupa, que se encontre vago em outra comarca. Não é permuta, e sim remoção. Alternativa C. Poderá ocorrer remoção. Poderá ocorrer remoção entre. Não é remoção. Olha que a banca está trocando remoção por permuta. Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial, ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotados em comarcas diferentes. A alternativa C está correta porque esse enunciado não é de remoção, e sim de permuta. Então ficamos com a alternativa D, que é a questão 115. Questão de número 116. Acompanhe comigo. Questão de número 116. A respeito da permuta e remoção de servidores do foro judicial prevista na Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. O pedido de permuta entre os servidores do foro judicial que contém a manifestação favorável dos juízes, diretores do foro das comarcas envolvidas, independe de requerimento ao presidente do PJMG. Alternativa B. Ao contrário do pedido de permuta, em que basta o requerimento dos servidores interessados e a manifestação favorável dos juízes de direito, diretores do foro das comarcas envolvidas, o pedido de remoção observará sempre a conveniência administrativa. Alternativa C. A remoção e a permuta dos servidores do foro judicial serão concedidas mediante requerimento dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa. Alternativa D. O requerimento de remoção deverá conter a manifestação favorável do juiz de direito, diretor do foro da comarca para onde o servidor será
remover. Ok? Muito bem. Vamos agora analisar qual é a assertiva correta. Assertiva correta. Nós estamos falando a respeito da permuta e remoção. Permuta e remoção, vocês podem verificar que lá no artigo 260, a letra A, ela está incorreta. Por quê, professor? Porque diz o seguinte: o pedido de permuta entre servidores do foro judicial que contenha manifestação favorável dos juízes de direito, diretores do foro das comarcas envolvidas, independe de requerimento ao presidente do TJ. Meus amigos, em momento algum, você vai encontrar isso na legislação. Olha o que diz. Pedido de permuta. Poderá ocorrer permuta entre servidores de foro judicial, ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotados em comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça, observada a conveniência administrativa. A alternativa A está incorreta. A alternativa B. Ao contrário do pedido de permuta, em que basta o requerimento dos servidores interessados e a manifestação favorável dos juízes de direito, diretores do foro das comarcas envolvidas, o pedido de remoção observará sempre a conveniência. Está falando que no pedido de permuta não precisa observar a conveniência. Falso. Eu acabei de ler agora. Olha aqui. Poderá ocorrer permuta entre servidores do foro judicial ocupantes de cargos com especialidades idênticas e lotadas em comarcas diferentes, mediante requerimento dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça, observado a conveniência administrativa. Preste bem atenção. Então, a alternativa B está errada. Vamos lá. Alternativa C. A alternativa C é a alternativa correta. A remoção e a permuta dos servidores do foro judicial serão concedidas as duas mediante requerimento ao presidente do Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa. Tanto a permuta como a remoção. A permuta no 260 e a remoção no 261. Acompanhe o 261. O servidor do foro judicial poderá obter remoção para o cargo com especialidade idêntica às que ocupa, que se encontre vago em outra comarca, mediante requerimento dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça e observada a conveniência administrativa. A alternativa C é o nosso gabarito. A alternativa D. O requerimento de remoção deverá conter a manifestação favorável do juiz de direito, diretor do foro da comarca para onde o servidor será removido. Os requerimentos de remoção deverá conter, lugar nenhum. Eu não vejo, momento algum. O requerimento que trata o caput, presta atenção, o requerimento que trata o caput deverá conter manifestação favorável dos juízes de direitos, diretores do foro das comarcas envolvidas. Em momento algum fala será removido. Nenhum das comarcas envolvidas. Os requerimentos de remoção deverá conter manifestação favorável do juiz de direito do foro da comarca para onde o servidor será movido. Não, para onde não tem necessidade. Na verdade, é das comarcas envolvidas. É que diz o parágrafo 2º do artigo 261. Novamente, o requerimento de remoção deverá conter manifestação favorável dos juízes de direito, diretores do foro das comarcas envolvidas. Ok? Questão de número 117. Questão de número 117. Acompanhe comigo. De acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, o requerimento de permuta ou de remoção dos servidores do foro judicial não depende de manifestação favorável do juiz de direito do foro das comarcas envolvidas, do requerimento dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça, de observância de conveniência administrativa, que cargos envolvidos sejam de idêntica especialidade. Preste bem atenção.
de acordo com a lei de organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, o requerimento de permuta ou remoção, requerimento de permuta ou remoção dos servidores do foro judicial não depende de manifestação favorável dos juízes de direito do foro das comarcas envolvidas. Lógico que a letra A, que é a incorreta, é o nosso gabarito. Meus caros, de manifestação dos juízes de direito do foro das comarcas, não, fala o seguinte: o requerimento de remoção ou permuta deverá conter manifestação favorável dos juízes de direito diretores. Dos juízes de direito, presta atenção, dos juízes de direito diretores, é ótima essa questão. Dos juízes de direito diretores do foro das comarcas envolvidas. Olha o que a banca fez, ela colocou de manifestação favorável dos juízes de direito do foro das comarcas envolvidas. O aluno bate o olho, essa está correta. Não é, ela está incorreta, por isso que é o nosso gabarito. Ok? Então a questão 117 é a letra A. Agora, ele vai precisar do requerimento dirigido ao presidente do Tribunal de Justiça? Precisa, depende. Ele depende da observância da conveniência administrativa? Depende. Ele depende que os cargos envolvidos sejam idênticos e especializados. Correto. Gabarito da questão 117 é letra A. Questão de número 118. Consonante às disposições da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A remoção do servidor titular do cargo de oficial judiciário da classe B somente poderá ocorrer para cargo idêntico e da mesma classe. Alternativa B. A permuta de servidor titular do cargo de oficial de apoio judicial da classe B somente poderá ocorrer com servidor de cargo idêntico e da mesma classe. Alternativa C. A remoção de servidor titular do cargo de oficial de apoio judicial da classe D somente poderá ocorrer para cargo idêntico e da mesma classe. Alternativa D. A permuta de servidor titular do cargo de técnico de apoio judicial da classe B somente poderá ocorrer com servidor de cargo idêntico, desde que lotados em comarcas de igual entrância. Meus caros, nós estamos procurando a alternativa correta. Vamos então analisar a alternativa A. A remoção de servidor titular do cargo de oficial de judiciário da classe B somente poderá ocorrer para cargo idêntico e da mesma classe. Esta alternativa está correta. Está incorreta. Porque o artigo 261, parágrafo 1º, diz o seguinte: a remoção de servidor titular do cargo de oficial de apoio judicial e não judiciário, é de apoio judicial da classe B, somente poderá ocorrer para cargo idêntico e da mesma classe. Então, a alternativa A está falsa, porque não é o servidor titular de cargo oficial judiciário, mas sim o servidor titular do cargo de apoio judiciário. Alternativa B. A alternativa B já é correta. A permuta de servidor diz o seguinte: a permuta de servidor titular de cargo de oficial, a permuta de servidor titular de cargo de oficial de apoio judicial da classe B somente poderá ocorrer com servidor de cargo idêntico da mesma classe. Corretíssima. Artigo 260, parágrafo 1º. A alternativa C está incorreta. Por que, professor? Está dizendo o seguinte: a remoção de servidor titular de cargo de oficial de apoio judicial da classe D, não é da classe B, é da classe B. Classe B. Então a alternativa está incorreta. Alternativa D. A permuta de servidor titular do cargo de técnico de apoio judicial da classe B somente poderá ocorrer com o servidor de cargo idêntico, desde que lotado em comarcas de igual entrância. Meus caros, olha o que a banca fez. Essa alternativa está errada.
A lei diz o seguinte: a permuta de servidor titular do cargo de técnico de apoio judicial não classifica, somente poderá ocorrer com o servidor de cargo idêntico, desde que lotado em comarcas de igual entrância. O problema é que a banca colocou da classe B. Então a alternativa D está incorreta. Nós vamos encerrar esse vídeo. No próximo, nós vamos continuar e vamos estudar a questão de número 119. Meus caros, quero agradecer a sua participação, pedir desculpa. De vez em quando a gente falha, às vezes eu tenho que alguém chama, tipo o recadinho que eu recebi aqui, escreveram para mim, olha aqui, recadinho, então eu tenho que às vezes verificar, olhar quem está chamando, então a gente distorce um pouquinho, mas no final dá tudo certo. Peço desculpa pelas falhas que eu cometo durante as gravações. De qualquer forma, se os vídeos estão ajudando você, mande o seu feedback, comente, para que eu possa melhorar ou até mesmo continuar gravando mais cursos. Muito obrigado e até o próximo bloco, se Deus quiser.